Bom dia a todos. Bom dia. Estou tristinho por causa do jogo do Brasil. Bom dia a todos. Bom dia. Sabe que eu estou com uma alegria muito grande hoje, eu estou muito alegre hoje, mas sexta-feira realmente passei um dia muito triste, sábado muito triste, e só fui me alegrar hoje pelo fato de eu estar aqui presente nesta casa, a qual eu gosto bastante. Não me convido mais, fazia 3 anos que eu não aparecia ali, claro, por causa da pandemia, mas hoje estou aqui então para conversar com vocês sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. O tema que nós vamos conversar hoje são as palavras do aniversariante deste mês, Jesus, o amor incondicional de Jesus. Mas eu gostaria, antes de nós entrarmos na temática, pedir licença a vocês para falar sobre cinema. Vocês gostam de cinema? Eu estou sentindo alguma coisa que é perguntar. Só estou escutando bem atrás? Está tranquilo, né? Cinema, tá falando de cinema, eu adoro cinema. Realmente, desde pequeno, eu sou um fã de cinema, eu não durmo se eu não assistir um filme. Eu tenho que assistir um filme para mim conseguir dormir. É a minha oração que eu faço, que daí eu assisto o filme e faço minhas reflexões e tal. Mas filme hoje está tão difícil de assistir que os filmes já não têm a qualidade, não tem aquele roteiro, não tem a mensagem que às vezes a gente precisa tirar do filme. São filmes em séries e a série é difícil, porque depois tem uma temporada, segunda temporada, terceira temporada. Cada temporada às vezes tem 8 capítulos, 6 capítulos. Então eu faço o seguinte, eu não aguento assistir um filme, série, que você tem que assistir um capítulo por dia. Eu tenho que assistir todo dia, no dia eu tenho que fazer aquele capítulo. Faço uma tigela de pipoca, pego lá 2 copos de suco, levo e só vou dormir agora que eu tenho que assistir os 5 capítulos. Mas esses dias, alguém me sugeriu um filme, eu queria assistir esse filme. Mas daí fui olhar, tinha 60 capítulos. Era uma novela da Globo. E como é que eu vou fazer para me assistir 60 capítulos numa noite? Mas eu vou ter que assistir, eu não posso assistir amanhã. Aí eu passar a noite inteira, no outro dia não tenho nada para fazer. Eu dormia o dia inteiro, então passo a noite assistindo esse filme. Fiz aí não uma tigela, mas uma bacia de pipoca. Peguei um refrigerante de 2 litros e vamos enfrentar o filme. Esse filme chamava-se Maria de Magdalena, a vida de Maria Madalena. E por que eu queria assistir esse filme? Porque Maria Madalena, ou Maria Magdalena, é uma personagem bíblica muito interessante, porque a gente não sabe realmente quem ela foi. Alguns evangelistas falam que na realidade existiu 3 Marias, outro falou que as 3 Marias é uma Maria só, e afinal a gente não sabe o certo que ela é. Uns falam que ela foi uma prostituta, outros falam que ela foi infiel ao marido, outros falam que ela foi uma amiga de Jesus e um pouco mais de amiga, que foi a noiva de Jesus, outros já falam que ela era a mulher de Jesus, e a gente não sabe realmente quem foi esse personagem, que foi canonizado agora em 2016 pelo Papa Francisco como uma santa da Igreja Católica. Mas o filme, eu achei o filme assim muito longo, então eu fui tentando, passando de capítulo para me saber o essencial, quem foi realmente Maria Magdalena. Não foi aquela mulher que Jesus salvou do apedrejamento, isso já ficou claro. Não era também uma prostituta por vontade própria dela, ela se prostituiu sendo obrigada. Então Maria Madalena, no início de sua vida, ela era uma jovem bonita, formosa, inteligente, muito inteligente, era feminista da época, tanto é verdade que ela batia de frente com os homens, porque naquela época a mulher não podia falar em frente aos homens estranhos, ela tinha que estar calada. Mas ela não conseguiu evitar que ela escolheu o seu próprio marido. Através do acerto entre os pais, ela foi conhecer seu noivo só no dia do casamento. E nesse dia do casamento ela já olhou para o noivo e não gostou. O cara chamava-se Hugo e ela realmente já tinha uma cara de traço. E na primeira noite de núpcia, ele não gostou de algumas coisas que ela tinha falado no cerimonial, já deu uma surra dela, já deixou toda quebrada. E daí ele estuprou a própria mulher. Mas só que não foi só aquela noite, todas as noites eram assim, era uma surra e estupro. Seu pai, vendo que ele tinha cometido um erro, que ele naturalmente escolheu um noivo para unir
a riqueza que os dois tinham, pega e vai falar com o Ur, e o Ur mata o pai de Maria Madalena. Ela com medo foge, e nessa fuga tem uma série de detalhes, ela cai na mão do general. Esse general leva ela então para o seu palácio, o habitat, e lá ele transforma ela numa escrava dele. Mas como ela era inteligente e bonita, ele acaba se apaixonando por ela. E ela acaba se apaixonando pelo general. E ela vive então um idílio muito bom, porque ela estava ali dentro daquele palácio, tinha tudo o que ela queria, ela era protegida contra o marido e estava com alguém que ela amava. Mas o general também era uma pá virada, já tinha um casamento marcado em Roma com a princesa, abandona ela e vai casar em Roma e deixa ela para lá. Daí então o marido acha ela e, como vingança, manda prender ela num prostíbulo e paga ao dono do prostíbulo para ficar fechada no quarto, e ali então começa a amargura. Ela é obrigada a se relacionar com os mais diferentes homens, com todos aqueles homens que passavam por ali, estuprando ela. Ela vai ao fundo do poço e pega a lepra, fruto daquele relacionamento, e a pega ali nisso em processo decisivo. Mas ela consegue fugir dali. Não fugir para viver, mas fugir para morrer. E ela vai até um precipício e tenta se jogar daquele precipício, e ali então aparece a figura de Jesus, que estava sentado no monte olhando. Ele olha aquela moça pensando em se jogar, vai até ela e convence ela então a não fazer aquilo. Com muita calma, com aquele amor, a serenidade de Jesus, ele convence ela que ele pode curar ela e leva ela então até a casa do caminho onde estavam os apóstolos. Chega lá, ela enfrenta, pior ainda, porque ali era um apóstolo que não queriam ela ali de jeito nenhum. Uma que era mulher, outra que ela falava muito, e outra que ela era uma prostituta, era uma infiel. A mulher de Pedro, Abigail, não queria saber de Madalena, mas Jesus convence a todos. Devagarzinho ele vai curando as feridas dela, livra ela daquele processo excessivo, e ela se torna então a maior seguidora de Jesus. Foi ela que ficou no guardamento de Jesus, foi ela que ficou no enterro de Jesus, foi ela que Jesus aparece no primeiro lugar de todos os apóstolos para ela. Então Maria Madalena, desculpe que eu estou meio bebendo aqui, vou ter que tomar uma vinha de vez em quando aqui, tá? Pode, né? Então a gente analisa a vida de Maria Madalena e a gente chega a uma conclusão. Ela é uma santa agora, mas ela foi também, não foi nenhuma santa na época. Ela era pecadora para os padrões da época, ela era uma pecadora. Madalena era uma pecadora, não era um espírito ainda em um certo nível de evolução. Nós olhamos os outros seguidores de Jesus, também era assim. Lázaro, que era irmão ou prima de Maria Madalena, era um guerreiro, era um seguidor de Jesus. Vivia um cobrador de imposto. Pedro é um nervosinho da turma, qualquer coisa ele ia arrancar a orelha e depois ainda levou Jesus até 3 vezes. Então todos aqueles seguidores de Jesus realmente tiveram muita dificuldade na convivência com Jesus, porque eles não entendiam Jesus. Mas Jesus, uma vez falando para ele, tem uma frase que é para dar início que nós vamos falar aqui. Olha o que Jesus falou para eles. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, apesar de todos daquelas defeitos que aquelas pessoas tinham, ele amou a todos de maneira igual, como eu vos amei. Se nós estivéssemos lá, naquela época não estávamos lá, porque a população é muito pequena, hoje nós estamos 8 bilhões no mundo, não estávamos lá naturalmente. Aqueles espíritos que estiveram lá, acho que já voltaram, já evoluíram, então nós não estávamos lá. Mas se nós estivéssemos lá, nós íamos perguntar para Jesus assim, mas como o Senhor nos amou? Ele fala, eu amei, ame os outros como eu vos amei. Mas como o Senhor nos amou? E ele nos ia responder assim, ó, amei vocês como vocês são, e não como gostaria de fosse. Amei vocês como vocês são, e não como gostaria de fosse. Porque eu vim aqui para os vencidos e não para os vencedores. E é este mandamento maior do amor, é que nós vamos trabalhar hoje, o amor incondicional de Jesus. Que é amar o próximo da maneira que ele é, e não como nós gostaríamos que fosse, embora não concordando
pessoa é. Mas antes de tudo, vamos ver um pouquinho de conceitos de amor. Porque amor é uma palavrinha que nós estamos usando toda hora, se nós ligarmos no WhatsApp ou no YouTube, nós temos aquelas declarações divinas de amor. Nós falamos de amor o tempo todo. É amor daqui, é amor dali, amor do filho, amor do pai. Mas, na realidade, se vocês concordam comigo, nós praticamos muito pouco. Falar é muito mais fácil do que nós praticar. Mas o que é o amor na realidade? Então, seria um sentimento de afeição, de paixão, apreço, estima e consideração e um monte de coisa mais. Não diz muita coisa, se nós colocarmos no Google, é mais ou menos isso aqui. Mas lá me fala assim, que existem tipos de amor. Amor às pessoas, aos animais, às flores, certas atividades, ao dinheiro. Amor às pessoas. Eu amo meu pai, eu amo minha esposa, eu amo meu filho, eu amo meus amigos. O amor aos animais, eu amo meu gatinho, meu cachorrinho. Amor às flores. Eu, por exemplo, amo orquídeas. Amor a certas atividades, a profissão que a gente tem. Eu amo ser médico, eu amo ser advogado, eu amo ser qualquer coisa da seja a profissão da vida. E o dinheiro, naturalmente, a gente ama também, porque traz conforto para a gente. E a gente não pode ser hipócrita e dizer que a gente não gosta de dinheiro. Alguém não gosta de dinheiro aqui? Nós gostamos, né? Então, qual é a pergunta que a gente faz para reflexões de vocês? Desses tipos de amor que existem. Será que existe aqui o amor incondicional de Jesus? Vamos só no lado das pessoas. Será que nós temos condições de amar as pessoas como Jesus ajudou? O amor incondicional, que não impõe condições. Eu tive a ideia de fazer esse tema, e é a primeira vez que eu estou fazendo, por aqui nessa casa, porque aqui dentro dessa casa, uma senhora que a gente fez palestra lá na nossa casa também, e que não está aqui hoje, mas a gente gosta bastante dela, ela me falou uma vez numa palestra que ela estava falando, depois nós conversamos, que ela disse que é impossível nós amarmos uma pessoa de maneira incondicional. Porque nós sempre estamos colocando condições para amar as pessoas. E eu fiquei com aquilo na cabeça, meu Deus do céu, mas o que ela quer dizer com isso? Sabe que nós não podemos? Por que é impossível? E ela, na realidade, tem uma certa razão, mas nós vamos estudar por que ela falou isso aí, por que eu acho que ela tem uma certa razão. Então, vamos ver qual é o tipo de amor incondicional que existe. Vamos falar aqui, vamos ver aqui, ó. Amor de mãe, vocês acham que é incondicional? A pessoa ama seu filho do jeito que ele é. Não dá para dizer todas as mães amam seu filho da maneira que ela é. Mas a maioria das mães ama seu filho como ele é. Baixo, alto, magro, gordo, bonito, feio, ruim, louco. E se nós quisermos comprovar isso, basta nós irmos, que nem, não sei se é hoje ou sábado, visitar um presídio, ou lá visitarmos aqui de Aquara, e verificarmos que lá se encontram algumas senhoras já idosas, velhinhas, que estão lá com uma sacolinha, levando cigarro, levando comida, docinho para o seu filho, quando era trabalho no estado, que já está lá preso há 10 anos porque estuprou, porque matou. Ela não quer dizer que ela concorde com eles, mas ela ama eles da maneira que eles estão ali. Então, em certos casos, o amor de mãe, nós podemos ver, é um amor incondicional. A pessoa ama seu filho como ele é e não impõe condições para amar. Um outro tipo de amor, olha, cadeia pública aqui, ó. Outro tipo de amor é o amor conjugal. Aqui, vocês acham que existe no amor conjugal o amor incondicional? Será que a gente ama a nossa esposa, o nosso esposo, do jeito que ele é, e não como nós gostaríamos que fosse? Ou será que nós impomos condições para amar? Só que no amor nós temos que analisar dois casos aqui, que é o caso da paixão e o caso do amor. E esses dias eu estava assistindo uma palestra de uma senhora espírita, no YouTube tem muitas palestras de centros espíritas pelo Brasil todo, palestras muito boas, que às vezes ele está acostumado a assistir Divaldo, assistir o Rosano Pinto, assistir. Já tem muitas pessoas também aí pelo interior do Brasil todo fazendo palestras excelentes. E ela fala então a diferença entre o amor e a paixão. Paixão, diz ela, é um sentimento irrefletido, irracional. E amor é um sentimento racional. E ela cita o exemplo então de uma mulher, uma moça de mais ou menos seus 30 anos, e essa moça chega para a mãe e fala assim para a mãe:
mamãe, o sorriso na orelha, eu estou apaixonada. A mãe já ficou toda alegre, a filha já estava um pouco encalhada, né? E dizendo que está apaixonada. E ela pergunta para a mãe, por que você disse que está apaixonada? Quem é esse cara? Como é que ele é? Ah, mamãe, ele é perfeito. Alto, moreno, de olhos verdes, bonito, tem dinheiro. E além de tudo, mas sim, além de tudo, ele é carinhoso, ele é gentil. Sim, mas ele é perfeito para mim. Isso é paixão. A pessoa não enxerga o defeito no amor. O amor não. O amor, ele vê os defeitos, ele sabe os defeitos que tem, mas aceita as pessoas também. No caso da paixão, a tendência é acabar logo. Porque a hora que começa a aparecer os defeitos, alguém vai dar no pé. Mas pode virar amor também. Paixão também pode virar amor. Então, no caso do amor, é quando a pessoa ama realmente a pessoa com os seus defeitos que ela tem. E eu me lembro de um caso que houve, vários casos existem, mas esse caso aqui aconteceu no Peru, na época com um jornalista lá de Lima, e ele fala que de um velhinho que todos os finais de semana ele ia visitar suas esposa no hospital, mas ele de velho. E ele, quando chegava lá, todo final de semana, todo final de domingo ele chegava para visitar. E o repórter pergunta para ele, mas você vai toda semana mesmo lá? Ela estava no asilo de velho. Só que ela está com Alzheimer, ela já não sabe mais quem eu sou. E o repórter pergunta, mas isso compensa o senhor ir visitar uma pessoa que não me conhece mais? E ele responde, não, ela não me conhece, mas eu conheço ela. Esse é o amor incondicional. Porque mesmo ele não pôde a condição que ela tinha que amar. Cada vez que ele chegava lá, ele tinha que se apresentar para ela, porque ela não conhecia ela. Então, este é o amor incondicional nesse caso aí. Mas o amor que nós estamos falando, de Jesus, é esse que ele falou nessa parte aqui, ó. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E este é o segundo, é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Amar, naturalmente, ele está falando aqui de maneira, então, incondicional. Agora, aí vem uma questão muito importante para nós, que é você saber quem é o próximo. Porque amar o próximo, beleza, quem é o próximo? São aqueles que estão perto de mim, meu pai, minha mãe, minha filha, minha irmã, meus amigos. Antigamente em Jesus, o próximo era esse. Mas vejam só o que Jesus fala depois. Vocês concordam que o próximo é esse? Será que foi isso aí que Jesus falou? Quem é o meu próximo? Ouvisse o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizeis o que vos maldizem e fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu. Eu tinha bebido alguma coisa para falar, amar os nossos inimigos. Como é que a gente vai amar os inimigos? A gente não consegue amar sequer os amigos, né? Como é que a gente vai amar os inimigos? Então, se nós estivéssemos lá, mas Jesus não está bem hoje, deve ter comido alguma coisa que fez mal para falar uma coisa dessa. Mas na realidade é isso que ele está falando. Ele não quer dizer que o amor aos inimigos, você tem a mesma ternura com o inimigo que você tem com a ternura com os teus amigos, com a pessoa da casa, com a tua mãe e tua pai. Ele quer dizer que amar os inimigos, ele quer dizer o seguinte, que você tem que perdoar, que você tem que não ter ódio, que você não tem que ter raiva das pessoas. Esse ano, não sei não, na minha opinião, esse ano, no Brasil, nós demos um passo para trás em relação a isso. Nós tivemos muita dificuldade de convivência com esses chamados nossos inimigos. Nós tínhamos problemas, às vezes, com quem torce contra o time de futebol, mas quando entra na política, a coisa complica. Eu estava assistindo um debate entre pessoas que analisam o comportamento humano, e uma analista fala assim que nós tivemos
têm uma grande dificuldade de conviver com os diferentes. E que a culpa disso aí é a internet. Bom, em primeiro lugar, a internet não é culpada dessas coisas. A internet é culpada quem usa a internet. É que nem um avião. O avião não é culpado, o avião não jogou bomba lá em Hiroshima e Nagasaki. Quem jogou foi o homem. Então não é culpa da internet. Em segundo lugar, nós temos que analisar também um outro aspecto. Viver com diferenças faz parte da nossa vida. Nós precisamos ver manifesto. Mas também, além disso, nós só vivemos, só somos humanos quando vivemos interagidos em sociedade, interagidos com outras pessoas. Nós somos que nem o peixe d'água, nós não vivemos fora da sociedade. Se nós não reencarnamos e não tivermos na sociedade para desenvolver as nossas aptidões, nós vamos ficar estacionados. Nós precisamos do outro. Alguém de vocês assistiu o filme Mowgli, o menino lobo? Assistiu? Poucos aqueceram o Mowgli, né? É um filme muito interessante, porque o Mowgli, ele não é um personagem fictício, ele realmente existiu. É um menino indiano que foi achado vivendo numa caverna de lobos com 7 anos de idade. Os caçadores que acharam, para tirar ele da caverna, tiveram que matar os lobos, todos os lobos não deixaram ninguém pegar perto do menino, ele mata os lobos e tira o menino para levar para a civilização. Pesquisando, eles não sabem o que aconteceu, como é que ele foi parar no tempo. Mas, pesquisando, eles descobriram que ele foi adotado pelos lobos e não tinha 6 meses de idade. Ele não andava, não falava, ainda nada. E a ideia que se tem é que os pais deles foram comidos pelos bichos e por algum motivo os bichos não comeram ele. E uma loba tinha pego ele, amamentou ele e levou ele. Como ele tem a inteligência e não tinha a intuição animal, ele conseguiu desenvolver um pouquinho mais do que o lobo. Então ele se tornou uma espécie de um líder entre os lobos e ele era adorado pelos lobos. Só que ele andava de 4, uivava a noite toda, comia osso, comia carne crua e ossos batiam dentro, era um perfeito animal. Isso era chamado de menino lobo. Quando esses caçadores levam ele então para a civilização, ele tem uma imensa dificuldade. Ele era um animal tentando se socializar para ser um humano. De noite ele ficava uivando a noite toda, tinha que prender ele no quarto para que ele não fugisse. Ele continuava comendo, só querendo carne crua, osso para afiar os dentes, e andava de 4. E ele morreu então aos 29 anos de idade, morreu de logo, porque ele era bem franzino, e a socialização dele, veja bem, de 7 anos até os 9, até os 29, são 22 anos. 22 anos ele não tinha conseguido se socializar. Por quê? Porque nós precisamos então do outro, precisamos viver em sociedade, precisamos ser socializados, porque nós fazemos as nossas aptidões de reencarnações passadas e precisamos desenvolver, só desenvolvemos em razão do outro. E a coisa mais importante de tudo, nós só desenvolvemos com muita mais rapidez, convivendo com ideias, com pessoas diferentes. Você entende? Nós progredimos mais convivendo com pessoas que pensam diferente da gente. Porque das ideias, das discussões das ideias é que nasce a nossa música. Tem um palestrante que eu gosto muito, que ele falando sobre isso, ele conta que ele não vê sentido um casal, por exemplo, que tem tudo o mesmo gosto. A mulher fala, eu gosto disso, mas eu também. Mas eu não gosto disso. Eu também não gosto. Tem o mesmo gosto de pizza. Gosto dois, gosto de pizza de calabresa. Não se, nem nisso aí eles conseguem discutir, porque não tem ideias diferentes. Então nós precisamos, sim, aprender a conviver com as diferenças. E isso aí é que nós estamos tendo dificuldade, e tivemos dificuldade esse ano todo com isso aí. Não é culpa da internet, essas diferenças sempre existiram, esquerda, direita, sempre existiu isso aí, existe no mundo todo. Progressistas, conservadores, sempre existiu no mundo todo isso aí. Sempre foi assim. Cada um de nós tem um time de futebol para torcer, cada um de nós tem o seu político de estimação. Não está errado nós termos lado. O que está errado é a maneira como nós tratamos aqueles que não estão do nosso lado. Então não podemos agir com ordem, temos que respeitar
respeitar a opinião das pessoas. E isso aí, então, é o caminho do amor incondicional às pessoas. Tá certo? Você tem alguma dúvida, seu pai? Estão discordando, Pedro? Eu não. Mas, aí vem uma questão muito importante. Então, a senhora que me deu a ideia da noite, até a sua Elia, né? Que é vocês conhecem que era casa, uma pessoa que eu admiro bastante. Na realidade, o amor incondicional não é um objetivo, ele é um caminho para se atingir a felicidade. E nós não temos esse amor incondicional de uma maneira completa. Nós estamos andando, estamos caminhando para ele. Mas existem certos atalhos que nós podemos chegar no caminho, e a tolerância é um desses atalhos. É muito importante a tolerância. Veja o conceito de tolerância. É um instrumento importante para fazer com que todos os indivíduos consigam conviver em harmonia, respeitando o espaço de outros e o seu direito de ser quem é. Tipo de tolerância, convivência e aceitação. Então, a tolerância, na realidade, ela é um instrumento maravilhoso para que nós possamos conviver com os outros de maneira harmoniosa. Mas é difícil. Porque existe, então, a tolerância de convivência e aceitação. Estou pensando o que é, então já estou olhando aqui já vai. Tolerância de conveniência. O que é tolerância de conveniência? É aquela coisa que você tolera o outro por conveniência. Se eu sou empregado, eu não gosto do meu chefe, do cara, eu gostaria de ter uma coisa para ele, mas eu tolero. Porque é conveniente para mim tolerar. Porque se eu for falar o que eu penso dele, ele vai me mandar para a rua. Entende? Então é uma tolerância por conveniência. Mas é errado isso. Não é errado, é uma necessidade que a gente tem de viver em sociedade. Nós não podemos ser autênticos de dizer às pessoas o que a gente pensa. Eu estava falando nessa questão de tolerância na minha casa lá, e daí um senhor levantou e disse assim, olha, eu não concordo com isso aí não, porque eu sou autêntico, o que eu tenho que dizer eu falo. Claro, a gente tem o livre-arbítrio, a gente fala o que quer, mas o outro que não quer também depois. Por que a gente vai criar um conflito? Porque se você vai dizer o que você quer, você vai às vezes ficar ofendendo da pessoa e você vai criar problema para você mesmo. Então, para que nós possamos viver bem, a gente tem que viver, tem que ter tolerância realmente. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, tem uma mensagem do Espírito de Lázaro, que eu acho sensacional, que ele fala de afabilidade e doçura. Ele fala que a afabilidade e doçura são duas características do homem brando e pacífico. Claro que você sendo afável, sendo gentil, você sendo educado, as qualidades, virtudes, você em relação ao outro, você se torna uma pessoa branda e pacífica e você vive melhor realmente. Mas ele faz um acesso, faz um alerta, que temos que ter cuidado com aquelas pessoas que têm lá, têm o sorriso no lábio, mas tem o veneno dentro do coração. Tem pessoas assim, mas tem pessoas que não é, tem pessoas que realmente usam essa maquiagem da gentileza para poder sobreviver, é uma necessidade que ela tem. Vamos fazer um exemplo assim, você vai no mercado, eu tenho um mercadinho perto de casa, tem duas caixas. Uma caixa, você chega para ela, vai pagar, ela fala para você, nem olha na tua caixa, CPF na nota. A outra já fala assim, bom dia, como é que vai o senhor, tudo bem, o senhor quer que coloque o CPF na nota? Se as duas forem incompetentes e o gerente tiver que escolher uma das duas para continuar o trabalho, qual é que ele vai escolher? Ele vai escolher essa que tem afabilidade, que tem doçura, que tem gentileza para tratar. Então, é uma necessidade a pessoa fazer isso. Para viver em sociedade, nós temos que fazer isso. É o que nós chamamos de verniz social. Você passar um verniz na tua personalidade para que você possa enfrentar a sociedade. Só um exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, nós temos uma mesa em casa, usada, compramos uma mesa nova e temos uma mesa usada. E queremos vender essa mesa que está boa, aquelas mesas de embu, antigas, boas, ainda fortes. Você bota na internet para vender e pede o preço. A pessoa olha na internet, alguns gostou, alguns não gostou, outro vai lá para lá, não gostou, a sua mesa é meio ruim.
Daí o que ele faz? Ele vai numa loja, compra uma latinha de verniz, dá uma lixadinha na mesa e passa aquele verniz, passa o paninho, deixa a mesa bonita e bota novamente na internet. Vai aparecer muita mais gente para comprar. E a primeira que aparecer vai comprar. Houve falsidade, quer dizer, houve má fé. Ele está vendendo uma mesa usada, não está dizendo a mesa é nova. Houve má fé? Houve má fé. Então, se é uma falsidade necessária. Ele melhorou o produto dele para ele conseguir vender. Então, quando nós estamos falando de maquiagem social, é isso que nós temos que maquiar, temos que environizar a nossa personalidade para nós vendermos a nossa imagem ao outro, a imagem melhor. Nós vamos ser uma pessoa mais querida, vamos ser uma pessoa que vai ser convidada para todas as festas, vai ser uma pessoa que todo mundo quer ser teu amigo. Então, essa maquiagem, ela é muito importante, sim, para que nós podamos fazer isso aí. Eu não sei se vocês estão falando agora com a Paula, eu gosto muito de um palestrante chamado Rosando Pinto. Vocês conhecem, né? Rosando, né? Rosando, ele fala, ele dá um exemplo bem claro nessa parte aí, é sobre essa questão da maquiagem. E ele conta a história, então, ele cita o caso da sogra. Não sei por que tem essa mania de colocar, não tem conflito, vamos colocar a sogra no ser principal. Da relação da sogra com a nora. Pode ser também um pouco, mas ele cita, porque a sogra, a mãe, ela sempre tem aquele instinto maternal em relação ao filho que casou, que saiu de casa, ela sempre vai ficar de olho na nora para ver se a nora faz tudo aquilo que ela fazia para o filho. Mas chega um dia então, a sogra visitava a nora, tinha uma netinha de 6 anos, ela ia visitar a netinha e tal, né? Mas sempre tem aquela relação assim, ó, uma de olhando para cima da outra. E um dia então ela telefona para a casa da nora para saber se a nora estava em casa, e quem atende é a netinha. E a netinha corre no telefone lá, olá, vovó, tudo bem? Ó, a mamãe mandou avisar que não está em casa. Imagina só o que a sogra ia pensar, né? Mas a criança não tem esse verniz, ela não tem essa maquiagem, ela vai aprender isso através da educação e através da socialização. Porque criança, assim, dessa idade, de 5, 6 anos, ela é muito natural, ela fala aquilo que ela sabe, ela é autêntica porque ela não tem a maquiagem, nós temos a maquiagem. E a nora, que tem a maquiagem, correu no telefone apavorada. Ô sogrinha, como é que está você? Tudo bem? Não, não vou sair não, estou em casa. Quer vir? Vem, pode vir. E a sogra já se desmanchou do outro lado. Tá bem, então eu vou passar na mercearia, comprar um bolinho, vamos tomar café junto. E compra o bolinho, chega em casa, fala, uma ainda de olho na outra. Mas daí começa a conversar, e de repente aquelas visitas, aquelas conversas, vai virando aquilo uma rotina. E de repente essa rotina vira assim um hábito. E de repente esse hábito entra no coração das duas, e as duas já não são uma sogra e nora, mas são mãe e filha. Já aconteceu com vocês, né? Tinha sogra. No começo é aquele problema, a nora sempre não está tratando o filho, mas de repente eles começam a se acertar. Então aí foi uma tolerância por aceitação. Ela começa com a tolerância por conveniência, onde a gente faz porque é conveniente, mas de repente aquilo vira uma tolerância por aceitação, e é o caminho mais próximo que nós temos então para chegar ao amor incondicional de Jesus. Aqui que está a nossa encrenca. Enquanto eles pensam que vai ficar assim. Se amar o próximo é difícil, amar a si mesmo é muito mais complicado. E não vamos nós esquecer. Não se ama o próximo se nós não nos amarmos a nós mesmos. Aqui não tem problema, aqui todos vocês se amam, né? O pessoal lá de fora tem esse problema, nós não temos. Nós vamos conversar aqui. Por que é difícil a gente amar o próximo? Porque nós temos uma série de problemas, uma série de compreensão. Nós precisamos nos conhecer melhor. Agora a gente fala às vezes com as pessoas assim, que precisam se conhecer, eu não quero me conhecer, porque se eu me conhecer,
melhor, eu não vou gostar de mim, eu vou me odiar. E tem pessoas que realmente se odeiam. Tem pessoas que não gostam de nada. Não gostam do meu cabelo, não gostam da cor dos meus olhos, não gostam da minha altura, não gostam de nada. Não gostam dos defeitos que eu tenho na parte intelectual, ou seja, na parte espiritual, ou mesmo na parte material. Eu tenho 1,64 m, a gente sempre quer comparar a gente com os outros. O outro sempre é melhor, o outro sempre é mais bonito. Mas eu sempre tive uma comparação assim, com o Brad Pitt. Eu queria ter 1,80 m de altura, ter loiro, de olhos azuis. Mas não tenho. O que eu vou fazer? Não tem jeito de esticar minhas pernas. Agora na China tem para fazer cirurgia para crescer. Não tem jeito de crescer, mas só na outra encarnação. Então eu tenho que me ajeitar com esse corpinho que eu tenho mesmo, tenho que cuidar dele. A gente não pode ser desleixado, isso é verdade. Mas também não adianta a gente ficar comparando com outras pessoas dessa maneira. Eu gostaria imensamente de estar aqui com vocês, sem tomar água. Gostaria de estar falando com vocês, usando, por exemplo, a voz do Haroldo Dutra, que é uma voz calma, sincera. Gostaria muito de ter essa capacidade de usando o piso, o Edival, mas eu não tenho. Então eu tenho que vir aqui transmitir para vocês de acordo com o meu jeitinho mesmo, não tem outro jeito. E eu tenho que me odiar, por causa disso, eu tenho que me aceitar como eu sou. Claro, eu tenho que melhorar, porque a gente tem que se esforçar para melhorar. Mas nós não vamos ficar se comparando com as outras pessoas. Que a gente só vai levar a decepção, vai ficar frustrado na vida. E daí a gente passa então a perder a autoestima que a gente tem, a gente cai em depressão por causa dessa bobagem. Então nós temos que nos aceitar, nos amar do jeito que nós somos e não como nós gostaríamos de ser. Correto? Gostar da gente do jeito que nós somos e não como nós gostaríamos de ser. Porque na realidade nós não somos assim. Uma outra questão que existe nessa parte aqui é o nosso sentimento de culpa. Nós sentimos culpados às vezes por coisas que nós nem sabemos por que é. Às vezes não é nem dessa encarnação de erros, experiências erradas que nós tivemos e nós não sabemos por que é. Se temos aquela culpa e ficamos ali sofrendo com aquilo, não gostamos de nós, somos ansiosos demais, somos muito nervosos e não sabemos por que é aquilo e sofremos por causa disso. Então nós temos que nos aceitar. Não dá para a gente fazer. Tem uma senhora, que é uma literatura espírita, isso, uma senhora que ela tinha um problema muito sério de medo, ela tinha uma fobia por água. E ela se odiava aquilo porque prejudicava, ela não podia ir para a praia, ela não podia ir numa piscina, porque na praia ela não podia nem ver a água do mar, dava uma agonia, um aperto no coração dela. E ela não sabia por que era aquilo. Depois de tanto se tratar, psiquiatra, psicólogo, um terapeuta, fez então uma regressão de memória dela para tentar descobrir qual era a causa daquilo. E vai fazendo uma regressão, quando chega até o final não encontra nada. Ela volta a fazer outras regressões, que é feita através de uma hipnose, por terapeuta, não é uma coisa espírita, e ele então passa uma condição intrauterina, e de repente ela começa a manifestar uma personalidade totalmente diferente. Nessa personalidade ela conta numa outra língua, que ele teve que traduzir depois, que ela tinha uma vida passada caído no navio e dentro do mar e se afogaram. Aquela agonia toda que ela teve, daquela caída, ela trouxe para essa vida presente e aquilo deixava ela agoniar, se odiava por causa daquilo e não sabia. O que acontece? Ela simplesmente descobriu a causa e não precisou mais de remédio. Ela passou depois, é claro, para o trabalho, para a piscina e tal, até que ela conseguiu entrar no mar de uma maneira normal e ser feliz e ir com os seus familiares para a paz. Então isso também acontece bastante. Eu não sei até agora, vai acabar de semana. Bom, gente, tem mais coisa para falar, mas aqui não tem mais. Então, só fazendo essa farofa toda que eu fiz com vocês aí, me deu a cabeça de vocês, ó, tanta coisa para explicar, uma coisa tão simples, né? Que é amar o próximo de maneira incondicional. Então, nós temos que amar o próximo de maneira incondicional, é amar a pessoa como ela é, e não como a gente gostaria de ser, sem concordar com as coisas do outro. Então, essa questão de política é isso aí. Nós temos que respeitar a opinião dos nossos
aquele que pensa o contrário da gente, respeitar a opinião dele, ficar com a nossa opinião e não ter ódio, não ter raiva, porque o cara não pertence ao mesmo partido, não tem o mesmo político de estimação, não torce para o mesmo time. Não, que não pode ter raiva. Tão bonito que foi, eu gostei muito dessa Copa aí, embora fiquei triste porque o Brasil caiu, mas fiquei tão triste de ver uma cena final do Brasil, onde aquele jogador lá da Croácia, no final, ele e o Neymar, os dois abraçados, chorando. Uma disputa que houve, um perdeu, o outro ganhou, mas no final os dois se abraçam e choram. Um chora a dor de ter perdido e o outro chora pela dor que o outro está sentindo. É assim que nós deveríamos ser. Esse é o amor incondicional. Não importa se o cara é de outro time, se o cara é de outro partido, nós temos que ter esse amor dentro de nós, se nós queremos dar um passo para frente. Eu, na minha opinião, esse ano, nós demos um passo para trás. Ou, no mínimo, ficamos estacionados. E nós temos que progredir para possamos trilhar esse caminho e encontrar a nossa felicidade. E esse caminho é tão importante, o caminho da felicidade, que não quer dizer que nós vamos encontrar a felicidade só quando nós formos perfeitos. O próprio caminho, cada passo que nós damos, nós vamos sentindo a felicidade dentro de nós. E nós vamos ficando melhor, sem dúvida nenhuma. Então, eu agradeço aí a atenção de vocês, muito obrigado. Que vocês tenham um ótimo domingo, um ótimo Natal. Espero que o Paulo convide mais, se eu aprovar, convide mais eu, não demore 3 anos, até ficar da pandemia naturalmente. Então, fiquem com Deus.